Olá, amigos! Olá, amigas! Tudo bem? Tudo bem mesmo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o vídeo é especial, hoje o vídeo é um estudo. É um estudo a respeito do Espírito Santo. Você já viu falar no Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Bíblia fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou em Mateus, capítulo 28, do versículo 19 em diante, para os discípulos ir por todo mundo, né, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente precisa entender essa doutrina bíblica, né, nós cristãos, que servimos a Deus verdadeiramente, estamos na presença de Deus, buscamos a face de Deus, né? Entendemos o que é o Evangelho, o que é salvação, o que é a palavra de Deus, e temos que entender esse Deus maravilhoso, né? Então você está falando a respeito da nova vida. Então é nova vida, é uma vida nova, né? Estar em Cristo, pertencer à família de Deus, e a gente precisa receber essa instrução bíblica da palavra de Deus, né? Qual a importância do Espírito Santo? Os textos bíblicos que eu vou usar é Efésios, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. E diz assim no versículo 13: Nele também vós tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então aqui não estou falando de igreja, denominação, estou falando dos salvos, né, da igreja, né, do corpo de Cristo, né, da noiva, do povo zeloso de boas obras, daquele que entendeu, compreendeu o que é evangelho, o que é salvação, né, o que é vida eterna, o que é pertencer à família de Deus, e o que é entender quem é o Pai, quem é o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, um Deus, três pessoas. É uma pluralidade dentro de uma unidade. Hoje eu vou estar falando a respeito do Espírito Santo, outra. De Jesus eu sempre estou falando, do Pai eu sempre estou falando. Hoje, exclusivo, vai ser um estudo, né? Dá um tempinho aí, pelo menos de uns 20 minutos, mas você vai ser ricamente edificado. Qual é a importância do Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus, também chamado de Consolador. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Prometido e deixado por Jesus para atuar na sua igreja. O Espírito age para nos convencer da verdade do Evangelho. João, capítulo 16, do versículo 7 ao 11, né? A Bíblia fala que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A importância do Espírito Santo. Qual a importância, né, do Espírito Santo? Essa é a importância. Nos convence. Nós pregamos, ensinamos, testemunhamos, mas quem convence o ser humano, o pecador, do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que age em nosso coração para que aceitamos a Cristo. Quando cremos em Cristo, somos selados pelo Espírito Santo. Isto é, somos marcados como os pertencentes ao Senhor. O Espírito, o Espírito é sim a garantia de que somos do Senhor. No entanto, isso é apenas o começo da vida cristã. Deus deseja que todo cristão busque uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu falei isso numa outra pregação. O apóstolo Paulo ele fala que não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, plenitude, né? O ser humano se enche de tudo. Se enche de um monte de coisa. O ser humano é uma esponja que absorve, né? É Netflix, é tanta coisa, é internet, é blá blá blá. Eu não sou contra nada disso. Eu só acho que a gente tem que filtrar, né? Principalmente quem é cristão, quem busca Deus, quem está se aproximando de Deus, né? Eu não me conformo a pessoa que se diz cristão, busca Deus, quer o Espírito Santo na vida e fica vendo pornografia, fica vendo coisa que não presta, coisa que não edifica, só coisa de tiro, de morte, de desgraça, telejornal, crentaiada, não tem. Desculpe a expressão, mas é uma realidade, isso é fato. Sou pesquisador, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para buscar Deus, para ter comunhão com o Espírito Santo, mas para ficar num telejornal de 1 hora, fica só desgraça, destruição, morte, roubo, assassinato, estrupo. Então, o que vai edificar você, meu amigo? O que vai edificar você, meu amigo? Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Depois você não consegue orar. Depois a gente tá vendo um monte de crente aí perturbado, né? Desviando, fazendo um monte de coisa. O que tem causado isso? A gente tem que observar as nossas atitudes para aquilo que estamos buscando de fato.
Então vamos encher-vos do Espírito Santo. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Não embriagar com vinho que é contenda, mas encher do Espírito Santo, né? Encher do Espírito Santo é estar buscando a Deus, falando com Deus, buscando a Deus em oração, buscando mais comunhão, conhecimento. A Bíblia fala assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. A gente quer aprender tudo, quer conhecer tudo, né? E muita coisa que não é pecado, você tem todo o direito, né? De conhecer um trabalho, de ir para a faculdade, de aprender sobre coisas da vida, né? Então não é pecado isso. Mas é pecado você não priorizar Deus e ficar fazendo só essas coisas, né? Buscando só coisa terrena, coisa da vida, coisa dessa coisa, coisas materiais. Os crentes estão cheios de coisa material no coração. Depois vai buscar Deus, não consegue. Deus é espírito, Deus é amor, Deus é paz, né? Deus não compactua com coisa errada. O ser humano está aí com o coração cheio, pedernido, a mente cheia e o coração cheio. Depois quer ficar cheio do Espírito Santo, fica difícil, né? Fica difícil, né? Se reúne com a família, se reúne com a igreja, se reúne. É tanta coisa que se reúne, só não se reúne com o Espírito Santo, não busca o Espírito Santo, essa terceira pessoa, essa pessoa maravilhosa que a Bíblia está nos ensinando hoje. Você já conhece, você está conhecendo mais sobre essa pessoa. Saiba que o Espírito Santo é uma pessoa divina e não uma força. Efésios capítulo 4, versículo 30. A Bíblia fala assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado, né? Como Efésios aqui falou, para o dia da redenção. Então, como que você entristece o Espírito Santo? Eu acabei de fazer uma narrativa, eu acabei de falar que as coisas que entristecem o Espírito Santo. Você ficar colhão aí, dedicar a sua semana inteirinha para maratonar uma série da Netflix. Mas às vezes não consegue ler o livro de Efésios, que acho que é 5, é 6. Efésios é 6 capítulo, facinho de ler. Olha que ensinamento rico, fala do Espírito Santo. Efésios fala da armadura de Deus, o livro de Efésios, que livro maravilhoso. Então, não tem como. Então a gente precisa entender, né? O Espírito Santo não é uma força, tem muitas religiões, eu poderia dar nome aqui, mas você sabe a religião que é, né? Domingo eles estão aí, né? De porta em porta. Eles falam que o Espírito Santo é uma força, não, o Espírito Santo é uma pessoa. Como que uma força vai entristecer? Como que Paulo ia escrever em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, que o Espírito Santo se entristece? A energia que está iluminando aqui, ela é uma força, né? Ela é uma energia. A energia não se entristece, ou ela funciona ou ela não funciona. Se você não pagar a companhia lá, a Piratininga, a Eletropaulo, sei lá, Fiel, seja lá, a energia não vem na sua casa, né? A energia morre, né? O Espírito Santo não morre, porque ele é Deus. Então o Espírito Santo não é uma força, né? Embora muita gente energizado aí, né? É isso, é aquilo, a gente precisa entender sobre a doutrina do Espírito Santo. Eu vou falar mais para frente aqui a respeito de alguns símbolos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo é uma pessoa eterna, um Deus. É a terceira pessoa dessa trindade, que é um único Deus. Três em um. Um Deus, três pessoas distintas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos isso no batismo de Jesus. O Pai falou, né, para João Batista, quando estava batizando, né? A voz do alto falou, a pomba que simboliza o Espírito Santo desceu ali, né? E o filho estava sendo batizado. Então não tem, né? Tem religião que é unicista e que ensina, traz esse ensinamento, mas a Bíblia é bem clara, enfática, principalmente no Novo Testamento, que fala das três pessoas distintas. E o Espírito Santo é uma pessoa distinta. Efésios capítulo 4, versículo 30. Saiba que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mateus capítulo 28, versículo 19. Foi o texto que eu falei aqui, quando Jesus ali deu as últimas ordens para os discípulos para ele ir para as nações pregar o evangelho, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é três, né? É o Pai, vírgula, o Filho e o Espírito Santo. A gente precisa entender. O Espírito Santo é Deus, como o texto fala, né? Uma pessoa, Efésios capítulo 4, versículo 30, e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus é três em um. É que nem o tempo é três em um, passado, presente e futuro. Deixou pista. A música é três, melodia, harmonia e ritmo. Então a gente precisa entender. A gente precisa entender, compreender. Isso é um mistério, né? Um mistério que ninguém consegue compreender, mas a gente consegue entender alguma coisa, pegar essas pistas, né? E ler a palavra de Deus e ter um entendimento.
Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Mateus, capítulo 28 e versículo 19. Na bênção apostólica, né? 2 Coríntios 13, 13, né? O amor de Deus, a comunhão e a bênção apostólica mesmo, né? Amor de Deus, a graça, né? Então, são três. Ali fala o Pai, ali fala o Filho e ali fala o Espírito Santo, a bênção apostólica. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Saiba que a atuação do Espírito Santo deu-se na criação. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então tem um teólogo que fala que era que nem uma ave que estava chocando ali, né? Que coisa bonita, linda, né? Então, ali na criação, o Espírito Santo tem. Nós vemos pelas ciências, né? Ciências de origem, todo mundo quer saber nessas teorias de origem, o Big Bang, a teoria da evolução, o criacionismo, a teoria do design inteligente, tantas teorias, né? Mas ninguém estava lá, a ciência não pode responder. Quem que estava lá? O Espírito Santo. Por isso que Paulo nos ensina em Colossenses, capítulo 1, fala que Jesus, ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por intermédio dele. O Espírito Santo revelou isso para o apóstolo Paulo. O Espírito Santo também revelou para o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem que revelou para João que Jesus é o Criador do universo? O Espírito Santo maravilhoso. Então ele estava lá em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, nós vemos a atuação do Espírito Santo, né? Ali na criação, a atuação do Espírito Santo deu-se na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. No Antigo Testamento, Êxodo 31, 3. Na revelação do Antigo Testamento, o Espírito Santo estava em Êxodo capítulo 31, versículo 3. Na inspiração da Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda palavra ela é inspirada, ela é útil. O apóstolo Paulo escreveu isso, né? A respeito do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele está na inspiração da Bíblia. A Bíblia é inspirada. 40 escritores escreveram a Bíblia. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Você sabia disso? E na vida de Cristo, no nascimento virginal, vida e ressurreição. Lucas capítulo 1, versículo 35. Romanos capítulo 8, versículo 11. Todo convertido a Cristo tem o Espírito Santo. Efésios, capítulo 1, foi o texto que eu li, né? Foi o texto que eu li? Foi, né? Capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Vou ler novamente, né? Então, saiba que todo convertido a Cristo, convertido, não convencido, né? Tá muita gente aí, muitas igrejas chamam, né? Chamam a bruto modo, tem que chamar mesmo, tem que pregar, tem que ensinar, mas também tem que discipular. Chamar é fácil, né? Os evangelistas chamam, aí os mestres, os doutores, os pastores, os apologetas, eles discipulam, né? A gente tem que estar preparado para defender o evangelho. Paulo fala que ele foi escolhido para defender o evangelho na carta aos Filipenses. E Pedro, na sua primeira epístola, ele fala em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, para a gente estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em nós. Então, todo homem, toda mulher de Deus que é convertido e tem o Espírito Santo na sua vida, ele tem que estar apto, né? A Bíblia fala assim, através de Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, todo convertido a Cristo tem o Espírito Santo. Efésios 1, 13 e 14. É necessário buscar a plenitude do Espírito Santo, foi o que eu falei quase agora, né? Sobre enchei-vos do Espírito, buscar o enchimento, né? Assim, a gente está cheio. É o Espírito Santo que distribui dons espirituais aos salvos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Não é pastor, não é cooperador, não é ancião, não é nenhum homem lá do púlpito. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos usa para ser útil. 1 Coríntios 12, 7. Utilidade. Não é se aparecer. Não é ser o bambambam da igreja, né? O narcisista. Não.
O Espírito Santo usa para você ter utilidade, seja no púlpito, seja na frente, seja na casa, seja em qualquer lugar. Não é só na igreja também, não. Tem gente que acha que o Espírito Santo só usa a pessoa na igreja, no púlpito, na pregação, no ensino. Não, o Espírito Santo usa, guarde isso. O Espírito Santo nos usa para ser útil, o homem tem que ter utilidade na casa, na família, no lar, na sociedade, onde ele estiver, o homem de Deus, o cristão, a mulher de Deus, útil na casa, na família, na sociedade, em qualquer lugar. Ser bobo? Não, é ser servo de Deus, servir a Deus, saber o propósito para que você foi chamado. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus, como? Ter utilidade. O Espírito Santo vai usar eu para ter utilidade no reino, na obra, em qualquer lugar, não é só na igreja. Tem gente que quer ter utilidade, quer cantar, quer pregar, quer falar, quer dar bom testemunho só na igreja. Vem na internet aqui, ó. Vem falar do amor de Deus, da salvação, vem falar do Espírito Santo, né? Vem falar da importância do Espírito Santo. O Espírito que distribui dons espirituais aos salvos, né? A gente vê ali, Paulo relata em 1 Coríntios, do capítulo 12 até o capítulo 14, falando das manifestações dos dons. Então, é o Espírito Santo que distribui estes dons para as pessoas, né? Para os homens e para as mulheres, está fazendo a vontade de Deus. Entre os símbolos estão, o Espírito Santo ele é representado através de símbolos. A água, né? João capítulo 7, versículo 38 e 39, o fogo, Atos capítulo 2, versículo 3, o vento, João 3:8, o óleo, Lucas capítulo 4, versículo 18, e a pomba, Lucas capítulo 3, versículo 22. A pomba que eu falei é um símbolo do Espírito Santo, não é que ela é o Espírito Santo, né? A gente tem a pombinha branca, né? Não, agora é um símbolo, ela simboliza o Espírito Santo, porque é pureza, a pomba é pura, né? Bonitinha, né? Toda meiga, bonitinha, é um símbolo, assim é o Espírito Santo. Por isso que Paulo falou em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, para a gente não entristecer, porque é facinho, o Espírito Santo, ele se entristece, como você sendo um grosso, um estúpido, um arrogante, um prepotente, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não tem congruência na sua vida, fala uma coisa e pratica outra. Então, com o cristianismo não funciona. Com a religião funciona, né? Essa religião de mercado, o sistema religioso que a gente está vendo aí, Sorocaba, Votorantim, Estado de São Paulo, Brasil, né? Mas para com o cristianismo, para com o Espírito Santo, não. Você pode enganar, você pode ser ator, né? Você pode ser hipócrita, você pode ter uma duplicidade de caráter, uma vida mentirosa diante da sociedade, mas diante de Deus, não. A Bíblia é bem clara, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Deus vê tudo, contempla tudo. O Espírito Santo está aí. Né? O Espírito Santo é uma promessa também, de acordo com Atos capítulo 2, versículo 39, diz que a promessa é para todos quanto Deus chamar. Pedro estava pregando ali, né? O Espírito Santo veio no cenáculo sobre os discípulos, depois que Jesus subiu o assunto aos céus, a igreja ficou ali em oração no cenáculo e cumpriu-se Joel capítulo 2, versículo 28, né? Estavam todos reunidos ali e veio o vento, símbolo do Espírito Santo, veio sobre as pessoas. Então esse vento pode vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e trazer a plenitude do Espírito Santo sobre você, a sua casa e a sua família. Vamos pregar, vamos ensinar a respeito. Qual é a importância do Espírito Santo? Tudo isso que eu falei, né? O texto que eu li vários textos, né? É bom você correr, porque isso é um estudo também, né? E vai edificar você e a sua família. Mas o texto que foi lido foi Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu li vários aqui, né? Texto, eu li Efésios, capítulo 4, versículo 30, eu li Mateus 28, 19, eu li Gênesis, capítulo 1, versículo 2, eu li Êxodo 31, 3, eu li 2 Timóteo 3,16, eu li Lucas 1,35, muitos textos que falam da importância. Eu preciso entender que eu tenho uma pessoa que está comigo agora. Paulo fala que a gente é templo e morada do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mãos humanas, né? Aqui é um templo, aqui é um cômodo. Deus não habita, Deus habita no meu coração, na minha vida, através do Espírito Santo. Eu sou templo e morada desse Espírito. Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 2, que a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então eu tenho o Espírito Santo para me guiar, para guiar a minha vida, né? Para me convencer, para me dirigir, né? A Bíblia fala que todos que são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Deus abençoe, que você possa entender essa palavra. Acompanhe, né, o trabalho do Jefferson Noronha, da Rede Noronha, que tem esse intuito de sempre estar trazendo uma palavra
de edificação para você, para sua casa e para sua família. Qual é a importância do Espírito Santo de Deus para você que está tendo uma nova vida em Cristo Jesus? Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família, que essa palavra possa ter edificado, né? Eu tenho certeza que possa trazer uma compreensão a respeito da palavra de Deus e dessa pessoa chamada Espírito Santo. Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.